Algo muito comum e que sempre foi presente na internet são sites. Sites sempre foram algo atrativo, a ideia de interagir com pessoas de diferentes lugares do mundo sempre foi algo muito interessante, sem falar nas infinitas possibilidades de conteúdo presente dentro de cada um desses sites. Porém, nem tudo são flores. Quando se fala da internet, como um todo, sempre vai existir partes ruins ou partes podres, principalmente o ambiente online que permite anonimato ou quase anonimato, e além, é claro, de conteúdo duvidoso, que na maioria das vezes acaba por gerar sites infames. Sites que não possuem uma boa fama e que são conhecidos por seus conteúdos perturbadores. E pensando nisso, eu resolvi falar de algum desses sites, desde sua origem, histórias e polêmicas. Esse vídeo aqui não é de iceberg, porém eu separei cada site e cada tópico, abordando cada tema e acontecimento e histórias. Esse é o vídeo, espero que gostem. Começando com um dos sites mais infames e talvez não tão conhecido da internet, ou bastante conhecido, dependendo de pessoa que você for, sendo o Hulu34 site. O Hulu34 site ele é um site baseado na regra 34 da internet, que bem, para quem não sabe, é uma máxima da internet que afirma que a pornografia na internet existe em todos os tópicos concebíveis. Em resumo, tudo que existe na internet vai existir uma versão pornô disso, de qualquer coisa, e eu repito, qualquer coisa. E, bem, tudo que existe na internet vai ter uma versão pornô, e se não existe, alguém vai fazer uma versão pornô disso. E, bem, é óbvio que alguém teve a brilhante ideia de criar um site onde esse tipo de desenho é postado, não só desenhos, mas vídeos, o que é bastante infame devido ao seu conteúdo meio questionável, já que é um site onde as pessoas desenham pornô de qualquer coisa, baseado na famosa regra 34 da internet. Assim como o site anterior, o DeviantArt também é um site focado em desenhos. Originalmente ele foi lançado no ano de 2000 como um site onde os artistas poderiam compartilhar seus trabalhos, desde ilustrações digitais, tradicionais, fotografias, animações, design gráfico e até escrita. Ele servia como uma espécie de espaço para a galera que realmente gostava de arte no geral, com muitas interações entre os usuários do site e até com tutoriais, dicas e também servindo como uma espécie de portfólio para quem tinha interesse em trabalhar na área. Após o lançamento demorou muito para o DeviantArt fazer bastante sucesso com a galera que gostava de arte, porém a gente está falando da internet como um todo, e óbvio que desenho sempre vai atrair coisas estranhas e bizarras, já que o site ficou bastante infame devido aos seus desenhos e conteúdos meio... Que porra é essa? Bem, não é à toa que muitos dos vídeos que abordam artistas e artes infames vêm do DeviantArt, já que muita coisa vem de lá, muito conteúdo bizarro que existe lá dentro, que renderiam ótimos vídeos, como desenhos Curses do Sonic e até o caso da boneca Sally, ou de usuário Gradendine ou Gradenine, eu não sei pronunciar o nome direito. Ele teve a brilhante ideia de criar uma boneca em tamanho real da Sally, com partes íntimas e anatomicamente precisas, e até com um esqueleto real. Relaxa, que o esqueleto ele é de madeira, ele não é real de verdade. E esse caso é bastante conhecido na internet, porém o DeviantArt não se limita apenas aos seus conteúdos bizarros ou desenhos bizarros, o Sonic, mas também há casos envolvendo coisas infames, como o caso da webcomic Zootopia, que também ficou bastante famosa e que eu já abordei em um iceberg aqui no canal. E bem, além disso também, o site contava com muitas artes apelativas, desenhos fetichistas como inflação e vore. E claro, além das histórias de conteúdo estranho no site, também existem questões de polêmicas, como as questões das IAs, pois o DeviantArt ele foi acusado de usar arte dos artistas para treinar meio que a IA deles, e também a quebra de privacidade entre os usuários. Também é claro a coisa mais polêmica do site, que é roubo de conteúdo, ou roubo de desenhos ou de arte de outros criadores. E bem, apesar das polêmicas, o DeviantArt é um site relativamente famoso e bem popular ainda, porém a reputação na internet dele como um todo não é muito boa, e a reputação dele é pior ainda para a galera que realmente trabalha ou é profissional em desenhos. Esse aqui não é muito conhecido pelo site, mas pelo aplicativo, que é o iPhone. O iPhone ele é um site / aplicativo de humor. Geralmente é postado todo tipo de coisa envolvendo humor, geralmente vídeos, fotos, gifs, enfim, qualquer coisa em tom humorístico. Ele é relativamente famoso e bem, o iPhone não possui uma boa fama, digamos assim. Isso é devido ao tipo de conteúdo dentro do aplicativo e também pela comunidade e pelos próprios usuários. E também é bem conhecido pelos seus casos de extremistas dentro do aplicativo. Aqui no Brasil eu sei que não existe muitos casos desse tipo, mas lá na internet gringa o iPhone foi alvo de muitas polêmicas envolvendo conteúdos ofensivos, como grupos extremistas e até ameaças de morte. Como eu falei anteriormente, o iPhone ele é conhecido pelos seus conteúdos ofensivos e de grupos extremistas também. Porém, além dos casos de grupos extremistas dentro do aplicativo, que usam geralmente o iPhone para recrutar novos integrantes, também existe casos de assassinatos envolvendo muitos desses grupos. Um dos casos mais famosos que vem à mente é o caso do Samuel, que bem, ele era um membro de um grupo na chamado Atom Wave Division, onde em 12 de janeiro de 2018 Samuel acabaria matando brutalmente Blaze, com 19 facadas, e depois do crime Samuel foi condenado à prisão. Porém, a coisa mais assustadora envolvendo esse caso
é que depois de tudo começaram a rolar postagens sobre esse crime no iPhone, e pior, já que tinha muitos usuários do próprio aplicativo usando a morte de Blaze como uma espécie de meme e glamorizando Samuel pelo ato. Mas além de assassinatos também havia casos de grupo neonazista, como comentei, que geralmente usava o aplicativo para recrutar novos integrantes. Um caso mais famoso é o grupo neonazista The Base, que estava postando propaganda de recrutamento dentro do site / aplicativo. Enfim, existem muitos casos desse tipo que dariam vários vídeos, já que o iPhone ele é bastante famoso pelos seus casos infames, e em geral o aplicativo iPhone não possui uma boa reputação no geral, seja por conta dos seus memes, que na maioria das vezes era voltado mais ao shitpost, como coisas completamente aleatórias ou conteúdo ofensivo, e também usuários problemáticos, que no final rendeu a ele uma péssima fama que ele tem, já que meio que ele ficou conhecido por seu aplicativo de memes de supremacistas brancos lá nos Estados Unidos. E outro fato curioso também sobre o iPhone é que ele fechou aqui no Brasil, praticamente o seu servidor. Junto a isso também o aplicativo ele foi removido do Google Play Store, e pelo que eu pesquisei seria por conta do tipo de conteúdo disseminado dentro do aplicativo, mas assim, caso você tenha interesse, você pode acessar o aplicativo /site se você quiser, já que eles não foram deletados, apenas tirado do Google Play Store. O Wiki-Farms é um site até que bem conhecido na internet gringa. Aqui no Brasil eu vejo poucos youtubers falando sobre isso, porém sua reputação não é das melhores. Ele é um site envolvido em diversas polêmicas, uma delas em relação ao tipo de conteúdo propagado dentro do site, mas aqui vai um resumo do Wiki-Farms e sua origem. O Wiki-Farms ele é um fórum online fundado em 2013 pelo Josh O'Connor, que, bem, ele é um ex-administrador do 8chan, que também é outro fórum bastante polêmico e bastante infame. E, bem, originalmente ele foi um site criado para atacar artista da webcomic Christian, porém o site, conforme o tempo, ele acabou evoluindo e se tornando um espaço dedicado a assédio e perseguição online, principalmente de indivíduos considerados excêntricos ou locals, que é um termo pejorativo para as pessoas que sofrem com esses ataques de zombarias. Porém, os alvos desses ataques também evoluíram e poderiam incluir pessoas trans, negros divergentes, feministas, jornalistas e celebridades da internet. Enfim, o foco dos ataques do site eram grupos de minoria no geral. Só que além de ataques online, o site também ficou infame devido a coisas que grupos organizados dentro do fórum faziam, como doxing, que é vazar informações pessoais e íntimas das vítimas, também swatting, que é basicamente ficar fazendo denúncias falsas para a polícia, e também assédio online, já que geralmente as pessoas e familiares e amigos dessas pessoas eram perseguidas também. Por essas polêmicas e absurdo que o Wiki-Farms não só se limita a apenas isso, pois o site também ficou bastante associado a casos de suicídios, como o caso do suicídio do Nir, teria sido foco de ataques por parte do site, o que resultou em sua morte, e também em caso da Judy Tarberry, que era uma mulher canadense que teria tirado sua própria vida após sofrer ataques constantes de usuários do Wiki-Farms. Enfim, existem muitos esses casos de ataques suicídios por parte do Wiki-Farms. Bem, além disso, também o site ficou associado ao atentado de Christchurch, eu espero ter pronunciado certo, que foi um atentado que ocorreu em uma mesquita na Nova Zelândia, que foi cometido pelo Brandon Tarrant, que na época o Wiki-Farms havia postado seu vídeo e o seu manifesto do Brandon, que fez com que as autoridades da Nova Zelândia exigissem os dados sobre o tiroteio, que obviamente o dono do site se recusou, o que fez o site ser bloqueado no país. Esse caso não foi a última vez que o site se envolveu em problemas legais, digamos assim, com a justiça. Digamos que acontece que o site, por ter esse histórico particular, o site ele acabou sendo removido de diversos serviços, incluindo serviços de nuvem, como o Cloudflare, e o site meio que foi obrigado a migrar para servidores alternativos, no caso, servidores russos, que não têm uma boa estabilidade. Enfim, o Wiki-Farms é um site bastante conhecido na internet gringa, com muitas histórias e acontecimentos, que eu daria um vídeo só deles, devido aos seus acontecimentos e histórias que se tornaram infames, digamos assim. Bem, esse aqui não é difícil que ninguém conheça, mas o 4chan talvez seja o site mais infame e mais influente da internet como um todo. Originalmente o 4chan foi fundado no ano de 2013 pelo desenvolvedor americano Christopher Polley. A ideia do site era ser algo parecido com o famoso site Imageboard 2chan, que também era um outro fórum nesse estilo, só que japonês. E bem, a ideia do site era permitir que os usuários, que na maioria são anônimos, já que o site não precisa de algum tipo de login ou cadastro, basta você entrar e você postar qualquer coisa, sem algum tipo de identificação. E bem, o site ele podia ter vários posts sobre qualquer coisa e diferentes boards separados do site, como board de anime, board de videogame, board de literatura, board de música, de culinária, histórias e memes e política, sendo esse o mais polêmico e talvez mais famoso. Como era um site no começo da internet e era anônimo, não demorou muito pro 4chan fazer bastante sucesso com a galera, principalmente com a galera que era mais underground na internet, tipo nerds, otakus e pessoas que gostavam de games no geral. Por mais que o site não tenha uma boa fama devido a alguns seus acontecimentos, ele foi muito importante e palco para muitas das coisas que existem na internet e que se tornariam famosas, como meme tipo de carinhas. Memes tipos de carinhas são possivelmente os primeiros memes mais virais da internet, junto às famosas backrooms, que invocam a ideia de espaços liminares, ou espaços que causam algum tipo de desconforto,
que é muito abordado no YouTube, além de histórias interessantes que renderam muitos vídeos para o YouTube, e além disso também o site popularizou o meme de Mickrow ou Pepe the Frog, que renderia um vídeo só dele. Enfim, o 4chan foi palco para muitas dessas coisas, principalmente histórias e origem de muitas coisas famosas aqui na internet. Por mais que o 4chan seja conhecido pelos seus memes e histórias, o que deixou o 4chan de fato famoso foram suas controvérsias, o que deixou ele bastante infame. Como eu disse anteriormente, o 4chan é um site de image mod anônimo e é óbvio que muitas pessoas usariam isso para fazer algum tipo de merda, principalmente envolvendo opiniões políticas, já que muita coisa surgiu de lá, muitas ideias políticas vieram de lá. Não é à toa que o board mais controverso do site é o /pol, junto ao /b, que é um board aleatório, que é conhecido por seu conteúdo mais extremistas, geralmente de coisas envolvendo humor negro, conteúdo chocante, como gore, e é claro, muita coisa envolvendo racismo, misoginia, preconceito e homofobia, ou seja, qualquer coisa que ataque algum grupo minórico da sociedade, já que são nesses boards que se concentra a parte mais extrema do site. Porém, nas minhas pesquisas, particularmente eu considero o 4chan como o pior site da internet, parece que ele tenha toda uma questão polêmica que gera sua fama ruim, como os casos de acontecimentos memoráveis no 4chan, como o caso da Game Tate, que foi uma campanha de assédio e perseguição contra jornalistas e desenvolvedoras gamers, desenvolvedoras mulheres, no caso. Esse caso também é bem extenso, que não vai dar a abordar aqui no vídeo, mas é um caso bem famoso. Eu até posso trazer aqui pro canal. E, constantemente, também o 4chan foi ligado a invasões em enquetes online, como uma vez que o 4chan manipulou uma votação para mandar o Justin Bieber pra Coreia do Norte. Esse caso até foi engraçado, mas ainda assim é meio estranho. Por mais que o site tenha suas polêmicas, ele ainda possui uma certa moderação, não é à toa que o conteúdo envolvendo CP, que é uma sigla para conteúdo infantil ilegal, que eu não vou dizer o que é, mas é conteúdo ilegal envolvendo criança. Bem, esse tipo de conteúdo é banido do site. Junto a isso também casos de crimes que são denunciados, que tem um caso bem famoso, se não me engano, mas que lá, caso você possua alguma coisa de crime, provavelmente você vai ser denunciado e derrubado, já que o site meio que segue a lei dos Estados Unidos e não quer trazer problema para eles. Então meio que eles banem esse tipo de conteúdo. Enfim, o 4chan ele é visto como um divisor de águas. Por mais que uma boa parte do seu conteúdo seja algo random e meme aleatório, outra parte do seu conteúdo também é bem mais problemático, digamos assim. Mas o site ainda possui uma certa moderação, ele não é tão anônimo como muitos pensam. Se você comparar ele com o 8chan ou 8kun, que também é seu site inspirado no 4chan, só que nesse caso o 8kun é bem mais polêmico, já que a moderação dele é quase nula. E também, querendo ou não, o 8kun é também ligado a atentados de tiroteios. O 4chan é que esse caso aconteceu nesse ano, que foi ano 2025, onde em abril o 4chan ele foi hackeado e derrubado por um outro fórum rival, que é o Sojak Party, e junto ao hackeamento foram vazados dados de muitos usuários e ADMs e até informações mais pessoais. Enfim, esse caso também é bastante interessante. Chegamos ao final de um vídeo e bem, caso você tenha gostado do vídeo, deixa um like, compartilhe, ajude o canal se inscrevendo aqui para não perder mais próximos vídeos. E nos vemos até a próxima.